Mais uma vez aqui estamos entrando na sua casa, no momento de oração, de reflexão, nesse último domingo do mês de outubro, o domingo das missões. O mês de outubro é o mês missionário, então nós somos uma igreja missionária. Então o que é a missão? Jesus é o enviado do Pai, aquele que veio cumprir a vontade do Pai. Os cristãos, nós, homens e mulheres de fé, recebemos de Jesus esse envio. Ide, fazei discípulos meus, todos os povos. Trata-se da missão de anunciar a boa nova da salvação a toda criatura, até os confins da terra. Então a comunidade cristã, ou nossa igreja, ela nasce para ir a todos os lugares, nas aldeias, nas favelas, nos escritórios, nos shoppings da vida, e lá anunciar a boa nova da salvação. Nas praças, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, enfim, todos os lugares em que nós vivemos, em que nos movemos, em que trabalhamos, são lugares de missão. As escolas, ultimamente, têm sido um lugar desafiante de missão. O quartel, o hospital, enfim, todos os lugares, as fábricas, escritórios, é lá que nós somos chamados a levar a boa nova do Evangelho de Deus. O Papa Francisco pede que nossa igreja, sob a proteção da Virgem Aparecida, seja uma igreja de portas abertas. E não só uma igreja de portas abertas, mas que essas portas abertas significam que nós somos uma igreja em saída. Em saída, nós temos que sair de dentro da igreja e ir até os lugares onde o Evangelho não chega mais, onde o mundanismo e o desejo das coisas, do dinheiro, do poder, chegou, se instalou e não deixa mais as pessoas viverem a palavra de Deus ou não conhecerem a mesma palavra. Então é preciso que na nossa comunidade católica, o Papa Francisco diz, é preciso reformar nossas estruturas, que haja conversão pastoral e que se entende por conversão pastoral fazer com que todas as pastorais se tornem missionárias, que não nos acomodemos com as coisas que já fazemos. O modo como fazemos não está surtindo efeito a tantos irmãos fora da comunidade ou da comunhão de fé, que é preciso que as pastorais larguem o que estão fazendo e procurem novos meios, novos métodos, procure ser mais comunicativa, mais aberta, que coloque os agentes de pastorais em uma atitude de saída. A porta aberta é sinal da saída e assim favoreça uma resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece sua amizade. Então, nós precisamos levar o Evangelho e rapidamente a todos os lugares e numa linguagem que seja uma linguagem nova, que chegue até aqueles que hoje já não têm mais uma vida de fé e já não conhecem mais o Evangelho, mesmo tendo sido batizado quando pequenos. O apelo à conversão das paróquias ainda não deu fruto suficiente, diz o documento 100 da CNBB, porque nossas paróquias não têm ainda essa dimensão missionária.
o que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos é exatamente a missão. Derrubar as estruturas caducas. Você precisa perceber que o seu jeito de viver a fé não corresponde à vida que hoje nossos irmãos, seus filhos, têm. Conservar o seu jeito de viver a fé é, na verdade, ficar caduco. Há, na verdade, muitos cristãos que vivem essa caducidade. Hoje, talvez o termo caduco não soe muito, porque a doença de hoje é o Alzheimer. Há tantos católicos, há tantos cristãos com Alzheimer. Na verdade, não sabem, não lembram mais o que é o Evangelho, não lembram mais o que é a fé, embora tenham sido fecundados com a semente da palavra e do Evangelho. Por isso é preciso, derrubar a estrutura caduca da sua fé para assumir uma postura nova. É uma postura que tem que ser pessoal e também comunitária. Então tem tantas pessoas que frequentam as missas, que pertencem aos grupos e que não fizeram ainda o encontro pessoal com Jesus, capaz de mudar suas vidas, e vivem um cristianismo só de sacramentos, só buscam no sacramento, ou até trabalham na pastoral, mas perderam o sentido de viver o Evangelho, esqueceram a força missionária do próprio Cristo e aí vivem do mesmo modo, só sabem fazer as mesmas coisinhas rotineiras, não tem vitalidade, não tem postura, não tem vida. Como é preciso a conversão pessoal e pastoral, mudar a nossa consciência, porque se não mudamos o nosso interior, se a nossa igreja não se converter à palavra de Deus para anunciá-la, então nós deixamos que o Evangelho seja roubado da nossa vida e nós colocamos no lugar do Evangelho estruturas caducas, estruturas que não dizem mais nada, símbolos que não têm mais e não despertam a fé de ninguém. O Papa Francisco nos exorta que não nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que dão uma falsa ideia de proteção, que nós não fiquemos enterrados nas normas que nos fazem juízes implacáveis dos outros, ou que não nos acomodemos nos hábitos onde nós nos sentimos mais tranquilos, porque existe uma multidão faminta de Jesus e que diante das quais Jesus diz para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos missionários. A conversão missionária precisa ocupar todas as atividades da nossa vida. Precisamos renovar a nossa vida pessoal e a nossa vida de igreja. Abra a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Tenha no seu coração uma porta aberta para que Deus entre e uma porta aberta para que você saia de si e vá ao encontro do outro, levando a alegria de viver a vida em Cristo. Que a nossa igreja, ela se torne uma igreja de portas abertas, não só para acolher quem chega, mas para sair daqui de dentro, dessas estruturas, e ir lá fora, e a gente invada, o mundo da universidade, que a gente invada o mundo do hospital, o mundo do SESI, dos clubes, que a gente invada as estruturas das fábricas, dos escritórios, que a gente entre no comércio
e que a gente lá leve a chama viva do Evangelho. Todos somos discípulos missionários, com Maria, a mãe de Jesus. Que a missão, então, chegue até você e você se converta ao Evangelho da vida. Que a bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sua família e faça você uma pessoa de porta aberta para Deus e para o irmão, e a sua casa uma porta aberta para ir ao encontro do Evangelho da vida. Amém.